Olá, muito boa noite. Começa agora o Atualidades Pampa, o seu programa preferido, aquele seu vício de início de noite e também de madrugada. Desta quinta-feira, 10 de agosto, com muitas notícias, muitas informações, muito bom humor e também alguma coisa de mau humor, né? Porque sempre rola alguma coisa nessa bancada de diferente. Bom, falando nas notícias de hoje, começando pela política... Chicão não gosta muito, mas não adianta. A gente vai da política para o futebol. Olha, gosto do Rio Grande do Sul. Reforma política discutida hoje na Comissão Especial da Câmara de Deputados. Aprovou o texto base com algumas mudanças importantes, como, por exemplo, o mandato dos ministros do STJ, do STF, entre outros, de 10 anos. Também foi aprovada a adoção do chamado distritão, né? E está todo mundo perguntando, mas o que é o distritão? Muitas pessoas desconhecem, algumas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. Nós vamos entender um pouco melhor o que é esse chamado distritão, que é um novo sistema eleitoral que talvez entre já para a próxima eleição 2018 e 2020, mas para isso precisa de um prazo, não é bem assim. E também o aumento, na mesma reforma política, o aumento do financiamento público de campanha. Dá uma olhada no valor que foi estipulado, 3,6 bilhões do orçamento como financiamento público de campanha, chamado de Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Da política para o futebol, nós vamos falar também da escalação do técnico Tite, né, dos 23 convocados, o que Chicão Tofani e também Cris Bart, que adora falar de futebol, acharam dessa escalação, com alguns pitacos, tenho certeza, dos outros componentes desta bancada, e também da saída de Valdir Espinosa, que era da comissão, né, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e para surpresa de todos, inclusive dele, ele foi demitido e chateado, emocionado. Ele disse, me mandaram embora, me mandaram para a rua. Quais serão os verdadeiros motivos? Tudo isso muito mais agora no Atualidades de Pampa de hoje, que não está com Magda Beatriz, porque ela está apresentando um evento da OAB em homenagem ao Dia dos Advogados, que é dia 11, né? O Dia do Advogado. Isso, é um evento. Mas eles anteciparam e amanhã, então, o Dia do Advogado, Magda Beatriz está lá, mas estará com a gente ou amanhã ou segunda-feira. Quem sabe a gente começa futebol ou política, que preferem? Eu queria mandar um abraço aos advogados e dizer para os amigos que eu não consegui estar presente hoje à noite na solenidade lá exatamente por conta do meu compromisso profissional aqui com a Rede Pampa. Mas o mais importante é o seguinte, a gente entender que nessa história da reforma política, desde o início a gente tem dito, olha, eles querem só dinheiro. Ninguém quer modificar nada na política brasileira, ninguém quer... O esquema que está aí mantém uma casta, Chicão, no poder, mantém sempre os mesmos em torno dos cargos, da chave do cofre. Eles não querem modificar isso. A reforma política, eles querem esses 3 bilhões e 600 milhões que a Carla acabou de anunciar, a título de Fundo de Financiamento da Democracia. Olha a cara de pau. Que é um dinheiro indireto de propina, né? Uma propina indireta. Eles vão pegar uma propina oficial agora. E sabe quem é que vai pagar a propina oficial? Quem paga a propina oficial? O povo, né? Nossa, todo mundo, claro, né? Vão tirar 3 bilhões e 600 milhões de reais dos hospitais, da educação, da saúde, para botar no bolso de político fazer campanha eleitoral. Pior, Vitorino, a várzea, amigo. Tem razão. E outra coisa, estão tirando... Se esse dinheiro fosse injetado no mercado de consumo também, ou para gastar, fazer um efeito cascata, não. Ele vai simplesmente para poucos que vão se beneficiar. E nós aqui, é aquilo que a gente falou antes também. E com relação ao distritão, explica, Vitorino, o que é o distritão? Porque ele foca mais na pessoa do que no partido. Hoje, o nosso sistema, ele faz um bolo dos votos do candidato com os votos da legenda, unifica tudo isso, né? É, por isso que quem faz 1,5 milhão de votos leva 3 ou 4, 5. Exatamente. Tiririca, por exemplo, fez 1.400.000 e levou 3 junto com ele. E agora isso muda. Alguns dizem que isso vai favorecer aqueles que já são conhecidos e que já estão no Congresso, nas câmaras
câmaras, né, de vereadores, enfim. Outros dizem que não. Qual é a tua opinião? Eu acho, Carla, que, na verdade, o distritão não é a grande discussão. A grande discussão vai ser o voto em lista. E é isso que me preocupa. Os políticos que estão com o rabo preso estão tentando se esconder nas listas. Eles querem se esconder nas listas. Esse distritão tem depois a lista, é isso? É que o distritão, na verdade, ele vai criar o voto em lista nesse arrastão. Vai se ter aqueles que têm mais votos, sempre eleitos, independente ou melhor, dependendo do partido, mas não utilizando mais o coeficiente do partido. O que eles querem com isso? Eles querem ter grandes puxadores de votos, para se esconder nas listas dos partidos. O chamado voto em lista está avançando silenciosamente e esse é que é o perigo. Os políticos que têm rabo preso querem ficar invisíveis nas próximas eleições e querem se eleger sem voto. Aproveitando a ideia do voto em lista. O distritão nada mais é do que vai para o legislativo quem tiver mais votos, mas isso aparentemente, porque vai obedecer regras, separando por partido, vai ter coeficiente eleitoral. Na verdade, estão criando não estão mudando muito, não. O que eles querem evitar só é que aconteça como aconteceu aqui em Porto Alegre, uma vereadora com 400 votos apresentar projeto. Exatamente. Então, eles querem evitar que isso aconteça. Tem deputado federal com 1.500 votos. As pessoas estão perguntando se vai acontecer já agora. Só para a gente deixar claro, isso precisa passar em 2 turnos. Como é uma PEC, precisa passar em 2 turnos na Câmara, ainda com um quórum de votação de 308 votos favoráveis, para depois ir para o Senado. E a sanção do presidente tem que ser na primeira semana de outubro, ou não vai para a próxima eleição. Com 3 bilhões e 600 milhões quicando na frente deles, eles vão votar isso de madrugada, de manhã, no café, no domingo, sábado, vão votar... Vão trabalhar bastante agora. Mas isso aí tem que aprovar até final de setembro, mas pode ter certeza que vão aprovar. Passar. Por 3 bilhões e 600 milhões, esses caras vão fazer milagre. É verdade, vão trabalhar como nunca. Marne Barcelos. É que eu estou arrumando aqui. Eu vi, depois que eu te chamei, que eu notei. Vem com a cirola maior que o número... Como é que é, senhor? O senhor já começa o programa me ofendendo? Não, é só... Desde quando usa a cirola é uma ofensa? Mas o senhor usa? Eu uso. Usa. O senhor diz que não dá mais no inverno. Não, é um cirolão. Tá frio, hoje tá frio. Isso, cirolão e com bolinhas. As suas têm bolinhas? É poá. E o ministro Fachin suspendeu o inquérito contra o Temer, aquele que foi já votado. Ele apenas anuiu a determinação da Câmara Federal. Então, ele continua respondendo o processo depois que ele sair da presidência da República. E o Rocha Loures, vai continuar, evidentemente, agora divididos os processos, respondendo, porque ele não tem mais esse chamado foro especial que tem os políticos e tem, inclusive, o presidente da República. Aí o pessoal, mas foi cancelado. Não, continua. As novas acusações do e quando ele não for mais presidente, essa ação pode continuar. Mas não vai acontecer nada. Não acontece nada nesse país, com todas as armações que estão fazendo, que o Vitorino agora muito bem explicou, distritão, distrital, listão, listinha, listoso, listrado, qualquer coisa assim, parece gato, um gorá, sei lá o que é. Então, eles continuam querendo permanecer no poder e vão continuar no poder com o risco do seu Lula voltar a ser presidente dessa república. Esse que é o grande perigo e é isso que vai acontecer, do jeito que as coisas estão andando. Ora, bolas, eu fico cada vez mais desanimado. Aí encontrei hoje um amigo, cara, tô indo embora, vou morar em Montevidéu. Pode ser, ele tem... Tu ficou morrendo de inveja. Não, eu vou morar em Montevidéu. Onde é que você vai morar? Vou morar em Pocitos, na Rambla. Lugar maravilhoso. Hoje deve estar um vento horrível lá do Rio da Prata. Mas é um lugar, é um país onde existem regras, onde as pessoas obedecem. Claro que existem também as coisas ruins lá naquele país. Mas é melhor que aqui, porque no estado que nós estamos vivendo, com a criminalidade, com as pessoas dormindo na rua, nunca vi tanta miséria em Porto Alegre. Eu ando por Porto Alegre, principalmente pelo centro da cidade, conheço bem. Então, nós estamos vivendo um momento muito triste da história desse país. Eu vivi toda a revolução
toda a Revolução, todo o período de Revolução dos militares, depois Sarney, depois Collor, tal. Mas nunca vi uma situação como essa que nós estamos vivendo agora, dona Carla. Tá bem difícil. Passar um pouquinho para o lado de cada bancada, falar sobre futebol. Primeiro, sobre a convocação do Tite. O que acharam os dois integrantes aqui? Eu achei, vou até trocar essa ideia com a Cris aqui, que gosta muito de futebol. Eu achei que foi uma convocação, assim, protocolar e extremamente conservadora. De novidade, talvez o goleiro Cássio, que voltou à seleção, e o Ederson, que a bola da vez foi contratado pelo Manchester City. Acho que o goleiro Vanderlei dos Santos deveria ter uma oportunidade, poucos jogadores do Campeonato Brasileiro, e Lucas Lima dos Santos, que eu acho que deveria ser convocado. Aí o pessoal diz, o Luan foi convocado. Mas o Luan tem sido convocado, né? O Luan é campeão olímpico. Desde as Olimpíadas. E é muito bom. Mas não teve grandes novidades mesmo. Acho merecido o goleiro Cássio receber essa oportunidade. Afinal de contas, Corinthians é líder invicto do Campeonato Brasileiro. Deve-se muito a ele, que para mim é a grande estrela do Corinthians. Não sei segura se todas, comigo. Eu acho que é. É um baita goleiro, acho válido. Ele convocou o Renan, o Alisson também. Que eu acho que é um goleiro normal. Pega o normal e não toma frango, mas não é um goleiro excepcional. Eu nem sei se ele é titular no Roma. Não, ele estava na reserva. Agora que o Chesney foi vendido, talvez ele assuma a titularidade. Aí ele é boa pinta, daí vai. Ele é um jogador fashion. Se olha a foto, vale. Mas sabe, vale, do Alisson vale a foto. O que as pessoas estão se escandalizando em Portugal? Por que o Espinosa foi demitido? Só deixa eu terminar de falar da seleção. São drops. Quem drops, né, da seleção? A seleção agora tem 3 jogadores do Paris Saint-Germain, Chicão. Tem o Thiago Silva, o Dani Alves e o Neymar. E Paris Saint-Germain agora. Não, tem. São 4. Tem os 2 zagueiros são do Paris Saint-Germain. Marquinhos também. Então são 5. Também. Então o Paris Saint-Germain é uma seleção brasileira? O Paris Saint-Germain sempre foi um time europeu com uma característica brasileira, desde a época do Raí, na década de 90. Mas completando aquilo que a gente começou a falar aqui, Cris, é o seguinte, o Espinosa. Tudo bem, o Espinosa foi embora. É triste, que é gremista, gosta do Espinosa, meu amigo, tudo, pessoal que curte, legal. Mas é uma coisa normal num time de futebol, que nem numa empresa, despedir alguém. Mas o Grêmio não teria motivo de despedir. Em tese, não teria, porque o Grêmio está liderando tudo, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro está bem. Mas é uma coisa interna do clube, administrativa. De repente, os diretores achavam que Espinosa talvez não servisse mais, então o caminho Essa foi a declaração dele, né? A declaração dele é que, isentando o presidente com relação aos outros membros, ele acredita que não tinha uma boa relação, que ultimamente estavam escanteando ele, já não convocavam ele para as reuniões, né? E que ele estava mais com a categoria de base, muitas vezes ele foi, até chegou a ir para o aeroporto para acompanhar e quando viu ele não estava na lista, não estava escalado, então ele disse que esse processo de afastamento das decisões do clube, isso já tem um tempo. Exatamente, que ele já estava sofrendo com isso. Qual é a única coisa que me Mas surpreende? que ele não entende por que, assim, de uma hora para outra, até porque ele tem uma relação muito forte com o Renato. É isso que me surpreende. Me surpreende porque ele é muito amigo do Renato e o Renato é hoje o cara do Grêmio, é o cara intocável. O símbolo do Grêmio é o Renato. O Grêmio está bem em tudo que é competição. O Grêmio é o primeiro brasileiro a se classificar nas quartas de finais. Inclusive, ontem, a Libertadores da América tirou de uma penada só Palmeiras, um mega time do Palmeiras nos pênaltis e o Atlético Mineiro no tempo normal. E olha só quem se classificou, o George Wilstermann e o Barcelona de Guayaquil, quer dizer, não, o Barcelona lá da Espanha. Então o Grêmio está muito bem, eu acho que o Renato, talvez ele esperasse que o Renato abraçasse ele. Mas é uma coisa da direção, então. Mas eu acho assim, o Grêmio é uma empresa, ok? É uma empresa, eu também acho. Ser demitido ou não, faz parte da vida. Faz parte do jogo. O cara tá lá e foi demitido. Como muita gente é demitido, sabe? Não sei se existiu fofoca ou se não existiu. Mas sabe por que eles causa tanta estranheza nas pessoas? Porque elas não vêem do jeito que tu vê, e eu compactuo desse ângulo teu, que o time de futebol é uma empresa. Todo mundo pensa assim, o Grêmio tá ganhando e tu nunca vai botar ninguém pra rua. Mas não é bem assim. Não é tem assim. As coisas internas. Não é assim. E ele pode ser próximo do Renato, o Renato pode ser intocável no Grêmio, mas o Renato também é um funcionário do clube. Também é. O único intocável é o presidente. Romildo No Bolzan. momento. No momento.
trocar de presidente. Também não é eterno, Que né? daqui a pouco também, né? Ai, que horror, foi demitido e tal, claro. Mas que o horror, presidente né? nunca é Pra ele, demitido, se foi essa ruim que é e a tal. diferença. Só que é da vida. Agora, quem também tem, assim, vamos dizer, uma aposentadoria vitalícia ou um cargo vitalício depois que entra, são os ministros do STF e do STJ. Eu acho e que essa esses reforma nunca são política, ela prevê um prazo máximo de 10 anos de duração do mandato dos ministros. Essa parte eu achei positiva, porque não tem por que entrar e não sair mais, não Entra com acha, 45 anos, vai até os 70 anos. Porque o cargo vitalício... 10 anos. O cargo Ele é meio vitalício... ditatorial, né? Pois imagina a gente ter que aturar o Toffoli ter mais 30 anos. Mano. Brincadeira. Quer dizer, é muito cargo vitalício, sabe? Não pode ter cargo vitalício Marco desse Aurélio. jeito. Não pode ter cargo vitalício. Eu acho que tinha que ser 10 anos e aposentadoria compulsória aos 70. Tem que ter, o STF e o STJ tem que ser arejado. Não pode ser aparelhado como é hoje. Agora imagina você que tem que aturar Gilmar Mendes no STF até o fim da vida. Até o fim. Com essas posições e posturas dele, não pode. Isso tem que mudar, tem que ser alterado. Agora vai ter resistência, viu? Vai. Porque tem gente que não vai querer largar o osso, né? Tem gente que não quer largar o osso lá. Mas eu quero saber, para esses que já Aí eles vão declarar inconstitucional. para esses que já estão, não vai valer essa regra. Não, tem que valer. Para os futuros, não? Não. Passa a valer a partir de agora. Passa a valer a partir de agora. Sim, mas eles entraram com uma outra legislação. Sim, entraram, mas a lei muda a lei, Eles entraram, a maioria entrou com um limite de 70 anos. A lei mudou, dando a eles até os 75. Valeu. Agora a lei muda. O mandato vai ser de 10 anos. O máximo que eles podem fazer é 10 anos a partir da promulgação da lei. Que eu acho que pega todo mundo lá, porque o Gilmar já deve ter mais de 65, acho que a maioria lá tem. Quem não tem é o Toffoli, eu acho que o Toffoli, o Alexandre são os mais novos, coisa e tal, mas o resto não pega nada. Mas tem que ser 10 anos, tem que arejar os tribunais superiores. Agora tem adendozinho nessa proposta do Vicente Cândido aí, porque parece que isso não vale não são para todos os ministros, depende da origem. Se o ministro por exemplo, tem origem na OAB, ele é advogado, ele tem um tratamento. Se ele tem origem no Ministério Público... Mas daí essa coisa diferente aí, o sim, quinto constitucional no Ministério Público, por exemplo, tem outra. Mas daí vira bagunça quando tem essa distinção. Eu estou dizendo, a gente vê a lei assim, pô, que legal, finalmente fizeram uma coisa boa. Aí a gente vai nas minúcias, nas entrelinhas... Tem sacanagem. Tem sacanagem. Boa noite, dona Carla. As esquerdas queriam o financiamento público de campanha e berravam contra o financiamento privado. Pois bem, conseguiram. Estava na cara que no final, quem pagaria a conta éramos nós. É o Júlio de Oliveira, através do atualidades@pampa.com.br. Hoje quem está com o WhatsApp é o meu colega Gustavo Vitorino. Chicão, uma pergunta inédita para você. A Érica Weber, deve ser parente da Jéssica, lá de Sapucaia. Pô, Chicão, por que afinal você usa 2 relógios? Mas já perguntaram tantas vezes. A pergunta nova é essa. É inédita. É uma questão de estilo. O Maradona usa 2 relógios sempre iguais. Eu uso às vezes iguais, às vezes não. Hoje eu estou usando composês similares. Pulseiras laranja, que eu acho que é uma cor muito legal para noite, mas o relógio não é igual. É um Invicta e um Náutica. Então, acho legal. Olha aqui, tem uma mensagem aqui que dá uma versão que eu já ouvi hoje nas emissoras de rádio, inclusive acho que na Rádio Grenal, quando eu estava vindo, estava acompanhando a Rádio Grenal, estava zapeando ali, a Rádio Grenal eu gosto porque é só esporte e notícia sempre ali na hora, né? Em cima da hora. Né? É o seguinte, o Espinosa teria sido demitido porque ele defendeu o Luan, porque o Luan reclamou da direção que tinha negociado ele com a Rússia sem consultá-lo. O Luan não foi consultado sobre a negociação com a Rússia, sabia? O Luan deu a Nem o declaração. empresário Ninguém ouviu ele. E o Luan disse que o Luan deu a declaração que não ouviu, coitado. Ninguém ouviu ele. E o Espinosa defendeu o Luan. Eu acho, minha opinião, que o Grêmio fez uma grande besteira demitindo o Valdir Espinosa, porque o vestiário do Grêmio é pacificado, os jogadores estão se matando pelo Renato e parte disso dependia do Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, campeão do mundo pelo Grêmio, os maiores títulos do Grêmio passaram pela mão do Valdir Espinosa, foi jogador do Grêmio, criado na base do Grêmio, filho do Grêmio, um cara experiente que eu cansei de dizer aqui. Tem jogador lá que aparece com um dodóizinho, Espinosa chamava pro canto, escuta aqui, malandro, esse teu dodói eu
conheço já. Então, o jogo amanhã é importante. Como é que fica bom. Sei bem E o essa cara no outro tática. dia entrava em campo e se matava com a Como é que camisa venderam o dele. Luan e não falaram pra ele pra onde ele ia? A palavra dele, a vontade dele não vale? Às vezes não, né? E agora estão querendo botar a culpa no empresário do Luan. Estão querendo dizer que o empresário do Luan está complicando, o empresário do Luan é mau isso eu ouvi caráter, falar não sei o muito quê. isso aí. O empresário do Luan não tem nada a ver com isso. Ele disse o seguinte, o Grêmio negociou, e aí, quer agora nos passar o negócio pronto. Não, tem que ver se o Luan quer ir, se é esse o salário, se está tudo certo. Não é bem assim. Então, assim, a gente critica quando os clubes negociam com o jogador e depois vão negociar com o clube. E da mesma forma, tem que se criticar quando o clube negocia o jogador sem consultar o jogador. Mas, Vitorino, tu sabe por que tudo isso? Tu sabe, né? Estilo Ronaldinho Gaúcho. Eles têm medo que chega janeiro, abre a outra janela europeia, aí o Luan assina um contrato por fora, com pré-contrato, e diz que não quer mais jogar no Grêmio. E fica mas olha parado aqui, 3 Chicão, meses da e o Europa. Grêmio não ganha nada. E o Grêmio Chicão, não mas ganha olha nada. aqui, deixa eu perguntar uma coisa para você. Com toda sinceridade, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e do Brasil na atualidade vale 1 milhão por mês? Acho que vale. Tem Vale, mais. então tá. Na Europa, mais. Então tá. Então, porque tem barato, que é caro, e tem caro, que é barato. Então, Vale, vamos lá. tranquilo. O Luan vale 1 milhão por mês pelo Vale. que joga e pelo que representa. No Brasil, vale, Por que fácil. o Grêmio não chama o Luan? O Lucas ou Barros empresário? ganha 700, Chama, 800. então, chama o Luan, chama o empresário dele, escuta, vamos fazer um contratinho de mais 3 anos, 1 milhão por mês, porque aí eu ganho pulmão para negociar o Luan. Melhor que o Real Madrid, e para um um time clube assim, melhor. também acho. Chama. O Luan tá quase pedindo isso. Pra ficar. Ontem, no final da partida, Eu ele vi. quase pediu para ficar no Grêmio. Tem Não, razão. a direção do Grêmio não pode fazer o que a direção do Internacional fez com o Alisson. Porque a direção do Internacional, por causa de 15 mil reais de diferença salarial, o seu Vitório Piffer e a turma dele mandaram o Alisson embora. E o Pato até hoje, que a comissão não ganhou nada. Um cara criado no Internacional. Ele é cara pato? Formado no Internacional, criado no Internacional, foi chutado para fora. O jogador chegou a chorar, porque foi chutado para fora. A antiga direção do Internacional. O seu Vitório Piffer e os seus Blue Caps, aqueles amigos que fizeram aquela festinha lá no Inter. Pois é, o seu Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, que é um gestor. Poderia ter essa gestor, sugestão tua na gaveta. Podia, olha, presidente, chama o Luan, chama o empresário, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Seu empresário, o senhor não é mau caráter, nada, o que estão falando aí do senhor não é verdade, que não é verdade, o cara é empresário, ele está defendendo o Luan. Mas é sempre aquele negócio, quando a negociação fica difícil, você começa a atacar o agente. Porque o Alguém empresário tem que não ser presta. culpado. Alguém é o culpado. O empresário Mas não presta. Eu não sei. acredito que depois da declaração dele hoje, falando que quer ficar no Grêmio, que está pensando só no Grêmio, que está feliz pela convocação para a seleção, acho que acredito que eles vão falar com ele. O Neymar, né? o Neymar e aquele menino que era do Palmeiras, me fugiu o nome. Gabigol. Gabriel Jesus. Não, o Gabriel Jesus. O Gabigol é o outro, é o ruim. O Gabriel Jesus é o bom. Eles ficaram muito amigos do Luan na seleção olímpica. E o Luan conversou com eles por telefone. Eles disseram, não vai para a Rússia. Não vai. Não vai. É uma encrenca você sair da Rússia. Os contratos lá são complicados, por nada eles seguram o teu passaporte, eles estão se lixando para a FIFA. Não vai. A China é mais ou menos assim. Não vai. Não vai. Vamos passar, então. Aí o que acontece? O empresário do Luan ouviu o Luan. O Luan disse, olha, eu falei com os caras, eu não estou com vontade de ir. Eu acho que vamos assinar um contrato com o Grêmio mais curto, então. Ou então não vamos sacanear o Grêmio, coisa e tal. Porque tem uma coisa, o empresário, mas a palavra final é do jogador. Não é do empresário. É o que deve ser. É o que deve ser. Mas como é que são os acordos entre empresário e jogador? Então, Isso é contrato, né? Então não interessa. O Luan, vamos deixar bem claro, o Luan não quer ir para a Rússia. Não quer. O Luan não quer sair do Grêmio Ele agora. está feliz aqui. O Luan está feliz. O Luan quer apenas ser remunerado por isso. Porque o Luan ganha menos da metade do Lucas Barros. Ou talvez quisesse ir para um time mais fashion, né? Eu também acho. Barcelona quer no colo dele O Luan direito. quer ir para a Inglaterra, para a Espanha, Espanha, Itália, para a Alemanha, Não para quer a ir, França. não quer ir para a Coreia do Norte. Ele não quer ir para a Coreia do Norte. Não, Coreia do Norte Ninguém ele não quer ir. quer, ninguém quer ir. Ninguém quer. Falando em Coreia do Norte, aqui o nosso telespectador, a nossa telespectadora Jane, disse o seguinte, ó, boa noite, bancada. Estou cansada de ver o Kim Jong-un, o Minimon, segundo o Gustavo Vitorino, sorrindo e mais seus soldados dando gargalhadas, ameaçando o planeta. Acho que os Estados Unidos têm que dar um fim imediatamente neste psicopata.
Por favor, comentem. E, se possível, o Chicão também. Abraços. Ah, não é o mesmo que assinou, não é o mesmo do e-mail. É Dirceu Flamia, o nosso telespectador. A minha opinião, Dirceu, como professor de história e um analista para mim mesmo, não estou dando aula, de política internacional. A Coreia do Norte não é nada em termos mundial, não vai pintar a terceira, a quarta, a quinta guerra. E a China tem grandes interesses no planeta, a Rússia também, os Estados Unidos. A Coreia está fazendo uma chantagem para ganhar comida em troca de um míssil que vai ali, todas as vezes cai no mar da China e não chega nem em Tóquio. É um blefe, vai atacar Guam. Guam, juntamente com outras bases, é uma base dos Estados Unidos no Oceano Índico muito importante. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Isso é bom até para a indústria armamentista americana e o Trump alimenta isso, cara. Por isso que vai fazer mais mísseis, mais aviões invisíveis. Isso aí. Então, os negativistas, vai acontecer guerra. Não acontece nada. Os Estados Unidos podem até atacar a Coreia, que a China vai ficar quieta. Os Estados Unidos, Israel já atacou o Irã uma vez e todo mundo ficou quieto. Essa ilha tem mais ou menos 560 quilômetros quadrados, uma população de um pouquinho mais de 160 mil e, ultimamente, 8 mil soldados americanos foram remanejados para essa ilha. É uma ilha paradisíaca. Diego Garcia ali do lado também. Isso, ela é lindíssima. Mas eu queria aproveitar para pedir desculpas e citar uma frase do grande filósofo alemão Georg Hegel, que dizia o seguinte: não acreditem em tudo que eu digo. E ontem eu cometi aqui uma heresia cinematográfica ao falar de uma atriz francesa, a Audrey Tautou, que teria sido a intérprete do filme Piaf. Eu não sei por que eu falei isso. E uma telespectadora me corrigiu. E hoje eu tenho no meu acervo o filme Piaf, Um Hino ao Amor. A Marion Cotillard, a estrela do filme, eu quero mostrar para vocês aqui, ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme. Aliás, esse filme traz uma das mais lindas canções que foi gravada, aliás, pela Edith Piaf, que se chama Je ne regrette rien. Eu não acredito, não acredito em nada. Não me arrependo de nada. Não me arrependo. É a mesma coisa que o inglês. Eu não me arrependo de nada, que significa em francês. Uma das mais lindas músicas. E esse filme, ela está aqui, não sei se o outro lado vai aparecer a fotografia dela, caracterizada de Piaf, é uma imagem bem pequena aqui, não sei se vai aparecer no vídeo, que eu gostaria de mostrar para vocês. E os maiores comentaristas do cinema nos Estados Unidos disseram o seguinte, que nunca, por isso que ela ganhou o Oscar, viram uma artista incorporar outra grande artista como foi Edith Piaf. Quem não assistiu esse filme não sabe o que perdeu. Isto aqui é um hino ao amor. Edith Piaf. O Paulo Braga fez uma questão aqui no WhatsApp que eu achei interessante. Se o Luan ficar no Grêmio, ele não pode entrar na Lei Pelé? E se ele entrar na Lei Pelé, o Grêmio perde, né? Não, mas aí que tá. Se o Luan ficar no Grêmio, ele pode, no final do ano, assinar um pré-contrato saindo do Grêmio sem nenhum dinheiro. Só que o Luan não quer isso. O Luan deixou claro que ele, o empresário dele, aceita um novo contrato com o Grêmio, estendendo por mais 3 anos e mantendo o... Que seria um bom negócio para o Luan. Ia para a Copa do Mundo, se valorizaria mais. O Grêmio tem que dar um salário compatível para o melhor jogador do Brasil na atualidade. Exatamente. E um jogador que está sendo avaliado, no mínimo, em 20 milhões, que eu acho uma merreca, hein? Porque Rio-São Paulo vende umas porcarias lá por 20, 25 milhões. Vitorino, tu já ouviu falar de um jogador chamado Alexis Sánchez, chileno, que é o centroavante da seleção chilena. Sim. Eu acho ele inferior ao Luan. É um cara que já vai fazer 30 anos. Pois é. Quanto esse cara ganha? Quase 1 milhão por semana na Inglaterra. A Inglaterra paga por semana. Eu acho que o Grêmio, acho que o Grêmio pode, até porque o Grêmio precisa do Luan até o final do ano. Bom, mas o Grêmio também não tem bala na agulha para pagar tanto, né? Mas o Grêmio que quer ter uma baita mulher que só gasta. Não vai dar. Vai lá, tem que passar. Carla, 1 milhão não vai quebrar o Grêmio. 4, sim. 1 milhão quando? 1 milhão de quanto tempo ele ganhou? Por semana. O Alex Sanches ganha quase por semana. Por semana, tu acha que por semana? O Arsenal paga. Não, mas eu acho pro Brasil 1 milhão de ficaria. Uma proposta pro Luan de 1 milhão por mês. Por mês, não por semana. Não por semana. Ele seria um dos jogadores mais bem pagos, se não mais bem pago do país. O Grêmio Internacional vai jogar a Série B. O Luan, pô, é um guri que foi criado no Grêmio, nasceu dentro do Grêmio, cresceu no Grêmio, foi formado no Grêmio, ele ama o Grêmio, o garoto só faltou chorar ontem na saída do campo. Quando a torcida aplaudiu
aplaudiu ele, o garoto só faltou chorar. O garoto gosta, é apaixonado pelo Grêmio, é gremista, convicto. Pô, você tem que botar 1 milhão em alguém, bota no Luan. E eu acho que o Grêmio pode vender o Pedro Rocha, que é muito bom jogador também. Sim, não. Só não tem o Grêmio não tem que vender ninguém agora, vender final do ano. Porque ontem eu acho que o Grêmio começou a ganhar a Libertadores da América. Eu acho que com a queda ontem do Palmeiras, do Atlético Mineiro, eu acho que o inimigo é o River Plate agora. Sim, o River Plate. Falando ainda sobre futebol, através do nosso e-mail, o Sérgio Goulart diz o seguinte: acho que sugaram a experiência, a sabedoria do Espinosa e agora que estão bem, descartaram o cara. Concordo em gênero, número e grau. O Espinosa é um cara que não poderia Mas ser isso aí, é uma visão, como a Cris falou, administrativa. Tem uma conotação de maldade. Se o clube acha que não quer, ele, não, mas amigo, pode tirar tu aqui da bancada. Amigo, visão administrativa, também o Vitório Pífero teve uma porção. Olha o que aconteceu com a visão administrativa dele do Internacional. Mas tudo bem, era ele o presidente do Internacional. Sim, não pois nem eu, nem então, tu. a gente está alertando. Concordo contigo. A gente está alertando. Espinosa é o cara. E o que o Espinosa estava sendo fritado por diretor de futebol, Vamos parar de falar de futebol, senão as pessoas aqui vão começar a reclamar. Olha aqui, ó. Boa noite, bancada. Adoro o programa, mas infelizmente hoje as 2 vezes em que coloquei no canal estavam falando de futebol. Tô com dor nas costas. Calma. Lombalgia. Depois falar de música, então. Novidade, nenhuma novidade para se falar, o assunto é sempre futebol. Enfim, daí ele pergunta sobre a Previdência Social, né? E hoje o presidente Michel Temer e sua equipe falou sobre a distribuição dos resultados do FGTS. Ele disse que é a primeira vez que o dinheiro do povo fica com o povo, anunciou o lucro líquido do ano passado do FGTS em 14 bilhões e disse que 7 bilhões, Vitorino, vão ser divididos, cotizados com aquelas pessoas, com o povo que tem, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse valor já está estipulado, todos receberão o mesmo valor, ou o valor é diferente dependendo do que a pessoa tem no FGTS? A média vai ser R$ 29,88. Ah, tá. R$ 29,00 para cada um. R$ 29,88. Ou seja, o governo paga um juro ridículo, medíocre, fundo de garantia, 3%. Gente, nós tivemos inflação já de 2 dígitos no ano passado. E o governo continuou pagando 3%. Quer dizer, fundo de garantia é um dinheiro do trabalhador que o governo ganha dinheiro com o dinheiro do trabalhador. Mas ganha muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Lucro de 14 bilhões. O lucro é assombroso. E o dinheiro do fundo de garantia abastece esses financiamentos aí, não sei o que, faz provimento lá no BNDES, coisa e tal. Então, essa decisão do senhor Michel Temer tem um caráter muito mais midiático que qualquer outra coisa. Se ele quisesse beneficiar o trabalhador, ele diria o seguinte: a partir de agora, fundo de garantia por tempo de serviço será remunerado que nem a caderneta de poupança. Ponto. Isso é reconhecer o dinheiro do trabalhador e o esforço do trabalhador, porque o dinheiro é do trabalhador. Então, assim, já que a caderneta de poupança está pagando pouco, é uma porcaria, uma mixaria, muito bem. Então, que se remunere pelo menos pela caderneta de poupança. Isso o trabalhador ia gostar. Agora dá R$ 29,88 para cada um? Ah, para, isso é demagogia. Falando num assunto bem importante também, que é a revisão do IPTU para aqueles moradores de Porto Alegre. O secretário da Fazenda hoje anunciou que vai entrar com essa proposta segunda-feira. Vai dar um rolo na Câmara. E vai ter muita gente que vai reclamar, porque são muitas pessoas que vão ter o seu valor aumentado. E outros vão ter diminuídos. Mas poucos, né? Mas tem que cobrar do seu vereador, eu acho. Olha aqui, ó. Conforme a Secretaria da Fazenda, dos mais de 600 mil imóveis residenciais inscritos no município, 59%, em torno de 354 mil, devem pagar mais caro do que atualmente. Em torno de 22%, cerca de 132 mil, não devem sofrer alterações. Daí, perguntado se alguém tinha a possibilidade de haver redução ou não, ele disse que sim. Segundo a estimativa da Prefeitura, 19%, mais de 114 mil dos imóveis inscritos pagarão um IPTU mais barato depois da correção, então, dos valores. Se a alíquota vai ser a mesma para todo mundo, não. O imóvel que vai valer mais vai ter uma alíquota superior. O imóvel que vale menos tem uma alíquota inferior. E esse valor ele não vai ser agregado de imediato todo para o próximo ano, se for aprovado no prazo certo. Durante 4 anos, eles vão subindo esse valor até chegar no valor que eles estipulam como correto. Cara, eu acho, tudo que vier dessa lei vai vir errado, sabe por quê? Porque o imóvel tem 3 valores. O valor que ele vale mesmo, que não pega,
o de mercado que o cara pega quando vai vender. Principalmente nessa crise, hoje os imóveis caíram até 50% na liquidez. Ele pode valer patrimonialmente. Então, tu não pode cobrar um IPTU patrimonialmente, tem cobrado e da liquidez. Verdade. Porque a liquidez é que faz o cara, o proprietário do imóvel, a pagar o IPTU e ganhar o dinheiro. Sabe como é que eles estimulam esse tal desse valor, o cálculo? É o seguinte, ó, 3 fatores: localização, idade do imóvel e qualidade construtiva. Então, o cálculo resultou no valor considerado de mercado. Para calcular o valor do IPTU, porém, os proprietários devem considerar 70% do preço estimado e não 100%. Agora Então, não vai ser pelo 100%, mas Dona sim Carla, por 70%. é a realidade que nós vivemos também um processo de extorsão. Por que o Temer voltou atrás no imposto de renda? Porque houve uma gritaria. E quem é que gritou? Aqueles seus áulicos, aquelas pessoas que estavam junto com ele, aqueles que são seus seguidores. Mas como é que não vão fazer isso? Vai ferir a nós. Então, quem é que ganha menos de 20 mil reais lá? Ninguém. Então, não esses que seriam feridos. Se fosse para tirar do trabalhador que ganha R$1.000 por mês, 1.500, com esse aumento do salário mínimo para o ano que vem de R$40, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Então, só criam coisas para extorquir. Isso é extorsão, é imposto daqui, imposto acolá, imposto isso. A pessoa, quando vai ver o seu contra-cheque, lá em São Paulo se deu Olerites, o seu contra-cheque, vê os descontos ali, é um negócio impressionante, é imposto sindical, é imposto disso, é imposto daquilo. Aí a pessoa que ganha 1.000 vai receber 700, 800 reais. Para a pessoa que ganha 1.000, tirar R$200 do seu salário é um dinheiro muito grande. Não é 20% do salário, claro que é muita coisa. Mas é isso, dá mais que isso até para a pessoa que ganha R$1.000 por mês. Agora, quem ganha 20 mil, 30 mil. Então, é um processo extorsivo desses maus administradores. Eu digo uma coisa, dirigir, ser gestor com dinheiro é fácil. Agora, ser gestor sem dinheiro, roubando da população, porque isso é um roubo, isso é uma extorsão. Isso não dá. E o povo brasileiro, o Chicão tem razão. O povo não reage. As pessoas não fazem nada. As pessoas não dizem absolutamente nada. Todo mundo paga. Paga, entra na justiça e sei lá. E eu estou sabendo de outras histórias aí que vão estourar também nos próximos dias a respeito, inclusive, na radiodifusão, de mudanças dentro da radiodifusão. Não dá para falar hoje? Não, deixa eu ter mais. Não é fofoca, é o mosaico que criaram lá. Essa história do IPTU aí tem um componente muito mais de dissimulação, viu? Não se iludam, vai subir tudo. Claro! Vai subir tudo. Estou razão que eu estou nesse meu desabafo aqui. Não tem esse, não sei o que vai reduzir, não sei o que vai ficar cortado, vai subir tudo. Em primeiro lugar... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro num prédio que foi construído há 3 anos, portanto não tem IPTU mais atual, né? Prédio novo, IPTU mais atual. Eu vou pegar o valor desse ano, vou comparar com o valor que vai vir no ano que vem. Aí vocês vão me dizer se essa história de atualização é verdade. Não é para subir. Agora, Vitorino, quem tem um imóvel só é aposentado, ganha R$1.000 por mês, vai pagar IPTU deste imóvel ganhando R$1.000 por mês de aposentado, R$1.200, um IPTU de R$1.000? Não vai conseguir, né? Não vai dividir, vai passar fome, não vai comprar remédio, ou vai pedir para filho, né? Uma Câmara de Vereadores omissa como essa, prefere botar nome de rua, os carrinheiros, eles cuidam da... Hoje o vereador Garbosa me esclareceu, não é as carroças que foram prorrogadas até 2020, é carrinheiros, aqueles que têm tração humana. Que para mim continua sendo um problema, porque também no meio da rua atrapalha e é até arriscado, né? Não, da carroça não pode, aí carrinheiro pode. Carrinheiro pode, quer dizer... E o estorvo é o mesmo. Sim, o problema é o estorvo, é o risco pro carrinheiro, porque o cara está puxando no meio do trânsito. Cavalo também, muita coisa do cavalo. Agora, Agora é o risco da pessoa. Sim, antes tinha o risco do cavalo, agora tem o risco do ser humano. E eles prorrogaram até 2020. Mas assim, esse projeto da prefeitura tem que ter aprovação dos vereadores, né? Tem. Então vamos criar um placar aqui. Quem aprovou a favor da prefeitura está aprovando contra o seu bolso. Bem nessa aí. Vamos de segurança ninguém fala, né? Não, isso é segurança ninguém fala. Tem uma notícia aqui, 4 homens foram mortos a tiros em confronto com a Brigada Militar no final da tarde desta quinta-feira na zona sul de Porto Alegre. As mortes aconteceram no beco 12, que cruza a Orfanotrófio, na altura do número 100, no bairro Santa Teresa. 3 morreram na hora e o 4º morreu a ser
chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital. Os PMs foram acionados após um chamado que informava um tiroteio entre gangues, entre criminosos na região. E ao chegar ao local, o que aconteceu? Segundo a Brigada Militar, a guarnição foi recebida a tiros e revidou. Isso me lembra também de uma notícia de hoje de manhã, nessa quinta-feira, na Zona Norte, uma viatura, Marta e Barcelos, pegou fogo, né? Os policiais estavam seguindo um carro, porque esse carro, na sexta-feira passada, dia 4, ele passou por 2 policiais novos, esse na rua, e atirou para cima, mais de 20 tiros para intimidar os policiais. E a polícia monitorou esse carro, parece que, eu não sei, eu acho que é um C3, mas enfim, não tem importância isso. Monitorou durante toda a semana e hoje eles viram o carro passando e foram atrás. E aí, quando foram atrás, não é que pegou fogo a viatura da Brigada Militar? E outro carro da Brigada... Mas eu vou te contar. Picharam o carro da Brigada? Picharam. Também o carro da Brigada. Santana do Livramento? Eu não me lembro. Eu sei que é tanta notícia de polícia. Exatamente. Foram atender uma ocorrência. Uma equipe de televisão também, né? A History Channel. Estava indo às 3 horas da madrugada na BR-290, um carro e uma van. Foi atacada por criminosos, roubaram tudo. Tudo. Celular e tudo mais. Logo no History Channel. Exatamente. Não, e aí o que acontece? Aí a polícia troca tiro, mata 4 vagabundos, no outro dia tem veículo de comunicação, tem que investigar a ação da polícia. Exatamente. Porque os anjinhos, tadinhos, estavam armados com metralhadoras, escopeta, eram os coitadinhos e foram vítimas da sociedade. Precisamos investigar a polícia. Vamos investigar o diabo que carrega. Olha aqui, ó. José Costa está dizendo o seguinte: até agora não vi ninguém analisar o assunto dentro da minha ótica. Eu tiro o chapéu pela sutileza dos governantes. O imposto de renda não é corrigido já há bastante tempo. Aí o governo sutilmente deixa vazar que vai aumentar. A chiadeira é geral e ele volta atrás e fica por bonzinho deixando como está. Não tem como ficar como está. Tem que corrigir a tabela, até porque isso não é imposto de renda, é imposto sobre salário. A esquerdalha esteve no poder por 13 anos e não fez nada para mudar essa situação. É uma sacanagem que não dá para dimensionar. Por favor, estou errado, José Costa? Parabéns. Não, Zé, você está certíssimo. Parabéns. A grande sacanagem do governo é não reajustar a tabela do imposto de renda. E aí o tal de Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil por 13 anos, não deu a mínima para o trabalhador, manteve congelada a tabela do imposto de renda. E aí, cada vez você paga mais imposto. Olha a sacanagem. Aliás, esse princípio é o que é usado na reforma da Previdência. Está todo mundo... porque 65 anos... Gente, o limite de idade todo mundo aceita. A sacanagem do governo está no cálculo da progressão do valor a ser auferido. Você vai se aposentar com 35 anos de contribuição e no mínimo 65 de idade, com apenas 75% da média do seu rendimento nos últimos 5 anos. Olha o absurdo que o governo está propondo. Não na integralidade. Não na integralidade. Quer dizer, é uma canalice que não tem tamanho o que o senhor Michel Temer está querendo fazer. Até morrer. Não dá para parar, né? Não, mas quando ele morrer, ele não vai conseguir se aposentar também com 100%. Olha, num país que o trabalho informal predomina, num país em que trabalhador com carteira assinada tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, eles querem que alguém tenha contribuição de 35 anos, 65 anos, para se aposentar com a média de rendimento dos últimos 5 anos, deduzidos 25%, ou seja, apenas 75% disso. Gente, o cara que bolou isso tinha que ir preso. E o que pode acontecer? Presos que estão patrocinando isso tem que ser preso. Vitorino, o que pode acontecer? A pessoa perde o seu emprego. Aí, os últimos 5 anos de trabalho, ele está ganhando 1/3 do que ele ganhou. O passado já era. Essa é a proposta do seu Temer e dos seus Blue Caps. Os seus Blue Caps é essa turma que defende ele. Vitorino, tu sabia que o Uruguai, eu não sabia disso, hoje eu almocei com o Santayana, um amigo meu uruguai que é leiloeiro aqui em Porto Alegre, ele me disse o seguinte, que não tinha corrupção no Uruguai. Agora já tem corrupção. Por quê? Herança do Mujica. Diz que o Mujica deixou uma herança de corrupção, de propina. Diz que a ANCAP, que é a Petrobras do Uruguai... Eu sei, eu conheço. Quem vai para o Deleste vê que é esposo. Diz que o presidente era Raul Sendic. Sabe quem é esse Raul Sendic? É o filho daquele Sendic que era Tupamaro. O cara roubou $1 bilhão. O Uruguai, a esquerda aplaude o Mujica, porque o presidente popular... O maior 7-1, Mujica. Mujica é esse... Maconheiro. Liberou maconha, rolo, propinada, estufou a máquina pública uruguaia, que hoje está inchadíssima.
Isso aí. Os índices de desenvolvimento uruguaios que vinham bem deram uma travada, os índices de desenvolvimento. O Uruguai hoje investe muito no turismo, Chicão, por isso que tem esse glamour todo, mas em termos estruturais... Uruguai natural. E o custo de vida alto, Uruguai. Altíssimo. O Uruguai ficou caro até para os uruguaios. A gasolina custa quase R$5. É, cara. Então, assim, o que está acontecendo? A gente elogia aqui porque o Uruguai é pacífico, tem segurança, coisa e tal, blá, blá, mas em termos estruturais, o Mujica deixou uma herança em tanto. Olha o que esse Lugo lá... O Paraguai, a gente sacaneia o Paraguai. Está virando um tigre sul-americano. Mas com quem é que ele se uniu, o Paraguai? Aí que tá. A gente sacaneia o Paraguai, mas foi o país mais inteligente diante dessa onda de esquerda e de bolivarianismo. O Lugo, aquele assumiu... Começou a fazer lambança, tiraram ele 1 ano de governo. Tá fora. Aí o Brasil, o Uruguai, a Argentina, a Argentina não, vamos tirar o Paraguai do Mercosul. Aí o Paraguai, sabe por que o Paraguai passou a participar? Do NAFTA, o mercado que tem México, Estados Unidos e Canadá. O Paraguai, nos últimos 3 anos, cresceu 2 dígitos o PIB por ano. 2 dígitos, 14% no ano, 11%, 10,3%, 11% e 14%. O Paraguai, que a gente sacaneia. Pergunta para os brasileiros que compraram terras no Paraguai, enfrentam problemas lá agora de segurança, mas pergunta para os brasileiros como é que é negociar no Paraguai ou investir no Paraguai. Os caras estão felizes. É 1% de imposto. Tá, não é maravilha? Claro que não é maravilha. O Paraguai continua com aquelas... Tem corrupção, claro que tem. Como tem aqui, como tem no Uruguai, tem corrupção. Mas assim, em termos de crescimento... Está em crescimento. Crescimento no turismo. É Paraguai, Chile, Peru e Colômbia, os grandes países da América Latina hoje. Os paraguaios que vinham buscar emprego no Brasil... Hoje é brasileiro indo trabalhar no Paraguai. É que a brasileira adora zoar da cara dos outros, né? Zoa de português, zoa do Paraguai. Mas correr atrás para melhorar isso não acontece. O presidente Horácio Cartes é um grande empresário, é dono de todas as fábricas de cigarro de lá, praticamente as marcas, essas marcas que são vendidas aí no centro de Porto Alegre, tudo contrabando. O Paraguai hoje não quer brasileiro lá dentro. Diz que é brasileiro traficante, é rolo lá. É que a gente perdeu muito tempo aí fazendo essa parceria com Venezuela, muito tempo. Bolívia. Essa Bolívia é do Mandrake. A gente ficou atrás. Cuba. De mãozinhas dadas com a Cristina Kirchner. Coreia do Norte. O Raul Castro hoje elogiando o Maduro. Que lá é uma democracia, o resto da América não é democracia. Falando de democracia, as 2 últimas companhias parece que vão parar também, né? Vão parar, não vão mais voar. A situação é tão grave que... Sabe o que está acontecendo, Chicão, em Caracas, no aeroporto de Caracas? Os próprios membros da Guarda Nacional arrombam as malas para roubar os passageiros. Que barbaridade. Os próprios membros da Guarda Nacional. É uma bandalheira. Diz que isso vai ficar, isso aqui fica. Eles estão roubando. Outra coisa, as tripulações estão se recusando. A Associação de Pilotos da Colômbia mandou uma carta comunicando à Avianca que nenhum piloto ou comissário colombiano quer mais voar para a Venezuela. Eles não querem voar, eles estão com medo. Os caras descem do avião. Tem gente que foi assaltada. Tem um vídeo na internet de um cidadão que foi reclamar, acho que o cidadão é guatemalteco, uma coisa assim, o porto-riquenho, foi reclamar que a mala dele tinha sido arrombada, rasgada, foi reclamar no balcão. O vídeo está na internet. 2 membros da Guarda Nacional fardados, puxaram ele para fora, mataram o cara. Mataram? Não. Fuzilaram o cara no aeroporto. O vídeo está na internet, procurem. Procure o vídeo na internet. Tá na internet o vídeo. Mas não pode, só porque foi reclamar O por causa negócio é da mala. assustador. O cidadão estava mostra ele sacudindo os braços assim na companhia, a mala, e mostrou a mala, e tem umas vozes de fundo, Aí vem 2 caras, puxam ele assim, fuzila. Quer dizer, antes ainda eram as milícias pagas pelo governo. Agora não é nem milícia mais. Agora os caras, até fardados, perderam completamente o respeito. Vitorino, o que me comentaram hoje, que uma coisa que você ganhou o programa ontem, que interessante, o TRE nosso não tem a mínima moral mais agora, né? Por quê? Com a urna eletrônica fabricada na Venezuela, é o fim da... Não, mas isso não é o TRE. Esse é o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Mas isso aí não é a mesma coisa que o Tribunal Regional Eleitoral? Não, é muito maior, né? É o Tribunal de É pior ainda. É o nacional. Vem de cima para baixo, eles não querem. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem presidentes de tribunais regionais eleitorais aí que
levantariam as mãos para o céu se parassem com essas urnas. Que tivesse um sistema eletrônico, digital, sim, mas não esse sistema que está aí. E vou dizer mais, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul é um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Nos últimos tempos tem tido presidentes excepcionais em termos de gestão, em termos de administração. Como é o negócio do dedo? Biometria? A biometria está sendo implantada no Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai ser a última porque é grande, né? Sim. Mas a biometria continua sendo implantada pelo Tribunal Regional Eleitoral e logo, logo o Rio Grande do Sul pode ser o primeiro estado com votação totalmente por identificação biométrica. Algumas cidades já, na última eleição, já tiveram. E cada vez mais, eles continuam. Claro, a crise reduziu um pouco. Mas com essa urna aí, Mandrake? A gente fica inseguro, mas aí né? é o TRE, né? Aí é Brasília. Não tem nada a ver com os contratinhos que fizeram. Agora, uma boa notícia da Justiça Federal, boa notícia eu quero dizer, porque o Vitorino está sempre aqui falando que existe um corporativismo em especial com os juízes, desembargadores que fazem coisas erradas e são julgados e não são condenados e ficam aposentados, né? E o que acontece com aquele que cometeu alguma coisa é a aposentadoria recebendo não sei quanto por mês. Ele é condenado a ir para casa ganhando 35 mil pro resto da vida. Mas olha o que aconteceu. A Justiça Federal condenou por improbidade o desembargador federal aposentado Edgar Antônio Lippmann Jr., atuava no TRF da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Determinou a perda da função pública, a cassação da aposentadoria do magistrado e que ele devolva uma quantia em dinheiro. Qual é a acusação? Que Lippmann teria recebido depósitos semanais em suas contas correntes e realizado diversas transações financeiras e imobiliárias incompatíveis com seu rendimento e o de sua família. A acusação afirma que o desembargador vendeu liminar que permitia a imediata reabertura do Bingo Monte Carlo, situado na capital paranaense. A reabertura da casa de jogos teria ocorrido em 2003. O desembargador prorrogou a vigência da decisão por um ano, entre novembro de 2003 e 2004, e teria recebido em troca repasses de dinheiro. Então, ao contrário do que a gente tem visto, é a cassação e também a perda da aposentadoria. Mas do é o TRF4, né? Exatamente. Justiça Federal aqui, que é dura. Essas sentenças da Lava Jato aí, eles estão, o tribunal... E está nas mãos de um grande desembargador, viu? Esse Thompson Flores, que está aí... eu já vi algumas decisões, acordos desse desembargador, ele é muito bom, eu sou fã dele. Né? Sou fã dele. E ele agora comandando o TRF4, olha, não que vá mudar muita coisa, porque o TRF4 sempre foi um bom tribunal, entendeu? Ele deu algumas declarações com relação ao processo do Lula, dizendo que estava muito bem instruído que causou polêmica que ele não poderia ter falado. Mas... Como não poderia falar? Não é ele que vai julgar? Não é ele que está julgando, não é ele que vai julgar, ele pode falar assim, ele é um cidadão qualquer. Ele não pode falar sobre matéria que ele vai julgar, mas essa matéria não vai ser julgada por ele. Que pode influenciar o desembargador que está olhando, não, né? Bom, influenciar. O advogado de defesa pode dar discurso na rádio e televisão e um magistrado da estatura do Dr. Thompson Flores não pode falar? Para aí não, aí é censura. Uma coisa é a ética da magistratura, a regulamentação da profissão, que exige isenção, enfim, Mas também não pode tratar o juiz como um bicho de 7 cabeças, que não pode falar, não pode... Não pode. Bicho de 7 cabeças. Não, mas é verdade. É o nome de um filme. Mas é verdade. O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aqui tem se tornado mais humanista. A gente vê os desembargadores dando entrevista, falando sobre muita coisa. A gente tem o desembargador Túlio Martins, que é o responsável pela comunicação lá, não se nega a dar entrevista. Sim, uma grande figura. Uma grande figura aborda os temas. Os desembargadores tornaram mais acessíveis. Mas eu noto uma diferença, viu, Chicão? Uma diferença brutal. Carla, você como advogada vai saber onde eu quero chegar. A diferença de transparência e de comportamento entre desembargadores que têm origem no Ministério Público e na advocacia é diferente do juiz de carreira. Eu acho que... Eu sei que uns vão ficar brabinhos comigo aí, mas o juiz de carreira, ele vem com um ranço. Vem com ranço, ele tem um rançozinho. Não são todos. Alguns têm um rançozinho, coitado. Já os desembargadores que vêm do 5º Constitucional, da OAB ou do Ministério Público, você vê que são mais acessíveis, são duros para decidir. Também são legalistas, enfim, mas são pessoas mais acessíveis,
conversam mais, tratam a matéria de forma mais técnica, fazem questão de explicar, muitas vezes, uma entrevista para a população, a coisa. Tem uma diferençazinha. Dona Carla, posso contar uma história? Deve. Eu Por quero favor. contar uma história. O que uma mulher, quando perde o namorado, depois de 4 anos, faz? Vou dar a resposta. Não, além de chorar, essa moça de Ribeirão Preto, tem até o nome daqui da moça, Pamela Cervelli. O que ela fez? Terminou, ela que não queria terminar, e o rapaz, terminou o relacionamento, etc. Aí ela arrumou um atestado de gravidez falso. Arrumou esse atestado de gravidez, mostrou para ele, levou para a mãe dele, mostrou, e foi uma família toda apavorada, mas não vamos casar, não vamos casar e tal. Aí ela teria tido um filho. E aí convidou para a festa de batizado. Só que na hora ninguém apareceu, foi lá a avó, ninguém conheceu a criança. Daqui a pouco começaram a desconfiar que existia uma perfídia, digamos assim, por detrás de tudo isso. Não existia, na verdade. Aí a mãe, a ex-sogra, foi lá e descobriu, falando com os vizinhos, começou a investigar. Vem cá, foi a moça aquela ali, a fulana de tal e tal. Ela estava grávida? Não, nunca apareceu grávida por aqui. Era tudo a armação dela para infernizar a vida do rapaz. Meu Deus. Em Ribeirão Preto. Aí, ela arma uma gravidez e ainda. E aí o que aconteceu? O rapaz fez um boletim de ocorrência. Fez um boletim. Essa não tem amor próprio. Não, né? ela convidou para o batizado da criança, de uma menina. Eu quero conhecer a minha filha, pelo menos. Eu quero. Não, mas não vai ver. Nós estamos de mal, tu não vai ver a minha filha. Você não vai ver a minha filha. Isso lá em Ribeirão Preto. E aí ele foi lá, fez um boletim de ocorrência, isso mais o vai para o judiciário, lá para o Ministério Público para resolver essa questão. Mas por que determinadas pessoas não se conformam com uma separação? E essa moça, que é uma universitária, 24 anos de idade, depois de 4 anos de relacionamento, resolve fazer essa presepada, porque isso que ela fez foi uma presepada. Agora, você sabe, Marne, que isso transcende o gênero, né? Transcende gênero. Isso não é coisa de homem nem de mulher, os dois. Com certeza. A gente se surpreende com várias atitudes de homens e de mulheres. Sempre tem um que leva o pé. Tem gente que não aceita o pé na bunda e faz uma confusão. Mas tem gente que comete o suicídio para deixar o programa mais quente. É uma separação, não é? Exatamente, né? Para dar um up. Eu queria falar de música. Música também dá up, né? E ainda mais falar de 3 monstros da música brasileira que ontem surpreenderam o seu público ao fazer uma declaração. Estou falando de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Eles que montaram em 2002, né, Os Tribalistas, que a gente adorou, porque tiveram alguns singles aí que fizeram sucesso. E ontem no Facebook eles anunciaram que vão retornar 15 anos depois de terem lançado um álbum em 2002. Eu adorei, fiquei muito feliz, porque eu adorava as músicas Velha Infância. Como é que era o nome da outra que eles lançaram? Já Sei Namorar. Já Sei Namorar. Era Já Sei Namorar. Isso mesmo. Eu fiquei bem feliz e tô esperando. Vão voltar a gravar agora. Nunca devia cantar. Tomara que eles tenham músicas também que façam sucesso, né? Eu adorava Os Tribalistas. Eu adoro também. E, aliás, foi a única coisa boa, com todo respeito, que o Carlinhos Brown fez, né? Ah, sim, concordo também. Porque não gosto A Marisa Monte é uma grande cantora. É maravilhosa. E Arnaldo Antunes Não, também. os três são criativos, cada um do seu estilo, né? Mas monstros, calma. Eu considero monstros da música brasileira. A Marisa Monte é um monstro, o Arnaldo Antunes não. E nem o Brown, mas é a coisa que eu mais gostei da Mas o Brown é considerado por muitos, O Brown com aquele né? capacete na cabeça? Ele tem o estilo. O estilo dele, Marcelo. Ele é estiloso. Mais uma notícia no mundo da música, que uma quadrilha tentou invadir o show do Wesley Safadão. Na noite passada, em Minas Gerais, e a polícia conseguiu apreender o carro onde estavam os assaltantes, assassinos, que estavam com várias armas. Não se sabe ainda o que eles iam fazer no show do Wesley Safadão. Coisa boa que foram não era, né? presos antes, né, de fazer qualquer coisa, mas fiquei com medo de um atentado terrorista. Imagina que pena. Que pena. Como assim, que pena, Vitorino? Todas as pessoas lá que estariam lá para assistir o show. Wesley Safadão, deixa os bandidos entrar e acabar com público. É que assim, é que vocês não consomem esse tipo de música, esse produto, mas é um dos maiores artistas hoje no Brasil, é o Wesley Safadão. Doa quem doer. Gosto não se discute, se lamenta. Não se discute. Gosto não se discute, se lamenta. E ele é um... eu
gosto, Vitorino. O Mário também gosta. Eu Mário, uma vez, gosto. fez uma É um declaração. estilo musical que não é o estilo a agressividade intelectual de ser, mas entendeu? o Mário disse... Mas é uma... disse, É forró. Tem espaço. Existe um espaço. Ele é muito popular no Nordeste. Depois de muitos anos, de muito sucesso, chegou esse sucesso dele Tem no avião Sul, particular, tem tudo. né? Tá muito bem. O cara ganha muito dinheiro, né? o cara- Eu curto Wesley Safadão, desculpa, discordo de também todos gosto. da bancada, Não, certo? não, Muita eu não gente, curto nada. muita gente Eu vai gosto dizer que mesmo. horror, ela gosta de Wesley Safadão, porque geralmente... Uma música do Wesley. Não conheço Todos nenhum. não, eu também gosto. Ah, não Como é que vem tu com gosta? essa. É. Como é que tu gosta, então? Eu tava ouvindo Camarote, Gustav Mahler. aquela. Agora você tá... Quem isso? Vamos ver qual é essa música. Imagina o gente. Mari cantando. Como é que é a música? Como é que é? Ah, esquece. Totalmente. Eu até esqueci a letra. Aqui- Eu não sei cantar. Ficou vermelho, ficou vermelho. Aqui no Atualidades Pampa, no Facebook, as pessoas estão se manifestando. A Beatriz Oliveira adora esta bancada. A Leone Silveira também pede um beijo especial meu e do Vitorino, um alôzinho. Lourdes Bortolato, boa noite a todos. Amei teu vestido, Carla. Abraço, Vitorino, meninas. Olivia Palito, aqui em casa só dá vocês, bancada maravilhosa. E assim como a Márcia Perosa Ramos, adoro esse programa, show de bola, beijos. Então, um alô aí especial para os telespectadores que nos acompanham também através do Facebook. E aqui no atualidades@pampa.com.br, o Pedro pede, por favor, que eu leia o e-mail dele, que geralmente ele manda, mas não é lido e tal. Ele diz o seguinte, ó... Boa noite, pessoal da bancada. Quanto ao IPTU, que a doutora Carla acabou de falar, certa vez, vindo do Hospital Vila Nova, ouvi este comentário, que o governo do estado iria cobrar IPTU dos automóveis para saldar dívidas e pagar funcionários. Será verdade? Não! Automóveis é IPVA, não é IPTU. O IPTU é sobre bens imóveis, né? Isso, não e sobre IPVA bens já móveis. cobro e bem. E aí, nessa... na verdade, quem falou que não consegue mandar e-mail e tal foi o Silvio, que diz o seguinte: gostaria da bancada que ela comentasse a respeito de um país que se paga imposto de renda sobre 2 salários mínimos. Pode isso só no Brasil? É essa mensagem aqui que o seu Antônio e a dona Beth, lá de Novo Hamburgo, mandaram. Eles disseram, olha, boa noite, assistimos o programa todos os dias. Ela diz, sou aposentada e ganho um pouco mais de 2 salários mínimos. E é descontado dela o imposto de renda. Ou seja, uma pessoa no Brasil que ganha aproximadamente R$2.000 paga imposto de renda. Agora, isso aí não dá para botar na conta do Michel Temer, não. Que ele está omisso, tá. E vai ser omisso, claro, o interesse dele vai. Mas isso aqui são 13 anos de Partido dos Trabalhadores, que não reajustava a tabela do imposto de renda, fazendo com que os brasileiros a cada ano pagassem mais imposto. E isso aqui é imposto de trabalhador, de salário. Sai do salário do trabalhador. Leia-se, quer botar na conta? Bota na conta do Partido dos Trabalhadores. Leia-se, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidenta Dilma Rousseff. Esses dois foram que durante 13 anos não reajustaram aos índices inflacionários a tabela de imposto de renda. Por isso que hoje quem ganha pouco mais de 2 salários mínimos paga imposto de renda. É extorquido, como diz o Marco. Dá para falar nos aniversariantes rapidamente aqui? Gonçalves Dias, o primeiro aniversariante, poeta brasileiro. O Júlio de Mesquita, fundador do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, um dos maiores jornais do nosso país. O presidente Herbert Hoover, 31º presidente dos Estados Unidos. A Norma Shearer, uma atriz canadense-americana, que foi muito famosa na sua época do cinema mudo, depois no cinema falado. O Jorge Amado, o maior vendedor de livros do Brasil, depois de Paulo Coelho. Depois de Paulo Coelho. Porque o Paulo Coelho vende mais que ele. Mas não dá para comparar a obra do Jorge Amado com o Paulo Coelho. Jorge Amado, por favor, deveria ter recebido o Nobel de Literatura, como disse o Saramago. Saramago disse que quem deveria estar aqui hoje recebendo o Nobel seria o meu amigo Jorge Amado. Mas talvez Paulo Coelho escreva o que as pessoas querem ler. Como Wesley Safadão, canto que as pessoas querem ouvir. É demanda. É investir na ignorância, falta de cultura, autoconhecimento, é o cara nada a ver. Que ele acha que o Paulo Coelho vai resolver a vida dele. Paulo Coelho está fazendo para ele. Ajudar. Mas é o que as pessoas ajudar o querem bolso ver. do Paulo Coelho. Eu não
gosto de Paulo existe Coelho, isso, mas é o que as autoconhecimento pessoas nesse querem. rolo. Não comparar, não dá para comparar as duas Não obras. dá pra comparar. Rhonda Fleming, uma das mulheres mais lindas do cinema americano, completando hoje 94 anos de idade. Ela ainda está viva? Está viva, 94 Ela anos. não fez filmes do James Bond? Não fez, não chegou a fazer. Não chegou a fazer? Ed Fisher, o pai da Carrie Fisher e o ex-marido, claro, da Debbie Reynolds, a mãe da Carrie Fisher, que estaria de aniversário hoje. Ele protagonizou o maior escândalo da sua época, era a história do cinema, quando ele era casado com a Debbie Reynolds e ele se apaixona fazendo um filme se apaixona pela Elizabeth Taylor, abandona a mulher e casa com a Elizabeth Taylor, se divorciaram um ano e meio depois. Daisy Lúcide, minha querida amiga lá do Rio de Janeiro, que o Vitorino deve conhecer muito, foi vereadora, locutora, apresentadora, atriz da TV Globo e também apresentadora da Rádio Nacional, completando hoje 88 anos de idade. O AGP, cantor, meu querido amigo, compositor, morreu com 50 e poucos anos de idade. O Duda Mendonça, hoje completando 74 anos de idade. O Franklin Martins, né, que inclusive participou do sequestro do Charles Elbrick, que era o embaixador americano naquela época no Rio de Janeiro. O Antônio Bandeiras, hoje completando 57 anos de idade, o Antônio Bandeiras, que é um dos grandes astros do cinema e amigo pessoal do Pedro Almodóvar. São esses os aniversariantes de hoje. A Viviane de Sapucaia manda uma mensagem, pede pra gente ler. Pô, olha minha mensagem, vocês não olham. Viviane, estamos olhando, só que assim, você pediu um beijo para sua mãe, mas não mandou o nome da sua mãe, tá bom? Ai, que pena. Então, um beijo para a mãe da Viviane em Sapucaia. Obrigado pela audiência. Boa noite. Cada dia reverto minha antipatia por Lula. A última foi ajudar a inocentar Aécio. KKKK. Que pessoa de bom coração esse tal de Lula, diz o Manuel Azevedo. Ele disse que ele foi testemunha de defesa do Aécio. O que ele disse foi o seguinte: o Aécio nunca me pediu nunca me indicou alguém para um cargo público. Foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, disse que também não tinha notícia dos ministros de que o Aécio tenha pedido qualquer coisa. E se o Aécio tivesse pedido, não teria sido atendido. Porra, inocentou. Aí o delegado, o cara é inocente, pimba. Ou seja, quem inocentou o Aécio foi o Lula. Foi o Lula. Vamos se ajudar, né? Mas Tem uma hora que as pessoas têm que se juntar. Mas ele falou a verdade. Sim. Sei lá. Falou a verdade. Sei lá. Mas claro, se ele disse que o cara nunca pediu, se os ministros também não dariam nada para o camarada. Só porque inocentou o Aécio falou a verdade? Não, nesse caso. Sei lá. Boa noite. Pergunta para o Marne se ele já leu o livro O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury. Olha, eu tenho uns 3 ou 4 livros que falasse ontem. Eu tenho esse livro em casa. A Cris falou, Como é que é o livro, Cris? Não, eu tenho ele para ler. Tu leu, Marne? Não li. Não. É sobre Jesus Cristo. É novidade? Ou E o já Augusto é uma Cury edição também antiga? é autoajuda, não? Tô enganada. Não? Não. Ele É autoconhecimento, é outra história. Mas não é autoajuda, não é autoajuda. Primeiro, eu digo, o ele é livro um médico. novo, é uma edição nova ou já é O lançamento livro, antigo? não sei te dizer. É que eu vi uma entrevista do Augusto Cury, ele falou nesse livro, mas eu não sei se era lançamento na época. Aí eu fui na livraria, comprei e está lá guardado para eu ler na sequência. O Vitorino não gosta muito desse tipo de leitura. Olha o pedido Ela tá dizendo do que não é Thiago. autoajuda, é um Não livro... gosta de nenhum desses Não é escritores. autoajuda Augusto Cury, né? Não Eu é. acho que é autoconhecimento, acho que é um pouco. Não, mas autoajuda, tipo aqueles... É um tipo de filosofia. Homens são de não sei o tipo de quê, filosofia. mulheres se das quantas, sabe? Isso Autoajuda, tu é um nada a ver, tu tem que fazer isso para deixar de ser nada a ver. que não é. Mas eu sou um cara ruim nas arengas, não ganho ninguém, tô sempre sozinho. Então tem que fazer isso é autoajuda, é uma picaretagem autoajuda. O Thiago Bruno. É o meu primo, doutor José Camargo, o maior oncologista do Brasil, que é um dos 2 médicos gaúchos que está na Academia Brasileira de Medicina. Sim, mas o que é que tem que ver o... É um cara, o Camargo é um dos maiores intelectuais que tem. Então o comentário dele é muito abalizado. Olha essa, Chicão. O Thiago Bruno Aranha diz o seguinte: boa noite, bancada. O programa está ótimo. Pede pra Jéssica cantar A Velha Infância e convida a Cris e a Carla para cantar junto. Não, melhor pro final do programa, porque agora não vai dar certo. Sempre que posso, assisto vocês. Beijos, Diana.
Lindas. Oi, bancada de mulheres lindas. O Vitorino mais conhecido por Catatal, não entende de ciências jurídicas, imagine de música. Mas é viu? colmeia. Também leva uns puxão de orelha, né, Vitorino? Não, eu tô tomando um bico aqui. O rapaz disse que a informação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço está errada, não é valor fixo. O senhor não entendeu. Eu falei que o valor médio era 29,88. Tem gente que vai ganhar um pouquinho mais, um pouquinho menos. 200, 500. Não chega a 200, 500, não, Marlene. Isso aí, quem tiver muita grana vai pegar 35, 38 reais. Porque são muitas contas. Milhões. São 25 milhões de contas. São 88 mil beneficiados. Não, 25 milhões de contas de Fundo de Garantia. E aí você vai dividir esse dinheiro, não sobra nada. Que tristeza. E é o coeficiente, então assim, quem tem 10 mil, vou dar um exemplo assim, chutando, quem tem 10 mil recebe 10 mil de saldo, recebe 29,88. Quem tem 30 mil de saldo recebe 31,12. Quem tem 100 mil de saldo recebe 34,47, entendeu? Infelizmente, a população, ela lê esse tipo de notícia e fica muito contente. Sim. Nossa, 7 bilhões, vou ganhar uma grana. Que nada. Merreca. Assim, ó, conta uma história, um livro do Stalin, que eu li contando a história do Stalin, que ele chamou alguns dos seus comandantes militares e pediu que entregassem uma galinha. E ele pegou essa galinha e começou a arrancar penas dessa galinha viva. E a galinha, claro, gritava de dor, começou inclusive a sangrar. E ele arrancou algumas... Não, ele não matou a galinha, arrancou e soltou a galinha gemendo, gritando de dor. Aí ele pegou milho, botou na mão assim milho e soltou alguns grãos no chão. E a galinha comeu o milho. E ele saiu caminhando pela sala e a galinha atrás dele. Que faz a comida, né? Aí ele virou para os seus comandantes e disse assim, é assim que se governa idiotas. Pão e circo. Foi o maior genocida da história. É assim que se governa idiotas. Ou seja, você pode tirar o que for, provocar a dor, o dano que for, mas se você der uma miséria, alguns grãozinhos, alimente, pronto. Seja com o que for, né? Seja com o que for. Pode ser com comida ou com outras. Sim. Os nossos governantes são assim, né? Programas sociais. Né, Brasil? Né, Brasil. Então... Sabe, para o Silvio, aqui no atualidades@pampa.com.br, o maior artista no Brasil não é o Wesley Safadão, mas sim o Wesley Batista. Silvio. É verdade. É verdade, é o artista milionário. E aí o outro que é safadão, né? É o artista safadão. É verdade, né? Eu acho que o Safadão está no Wesley errado. Só que esse Safadão não é pejorativo, né? Ele faz assim, uma brincadeira lá no Nordeste, né? Aliás, o Nordeste, Recife, o Vitorino tem que era o nome da banda, né? Lá. Que ele fazia parte, né? Ele vai sempre ao Recife. Recife hoje é uma belíssima cidade, uma capital fantástica. O povo pernambucano são pessoas maravilhosas. Eu adoro o Recife. Recife tem 3.400.000 habitantes. O grande Recife. É maior que Porto Alegre. O Recife tem 1,5 milhão maior que Porto Alegre. Recife. Tem um shopping center lá em Recife. Recife é chiquérrimo. Guararapes. Tem um shopping center lá em Recife, eu acho que é Rio Mar, parece que é Rio Mar o nome. O último andar deles, meninas, vocês iam enlouquecer, porque tem todas as grifes europeias. Você discutiu isso com a Magda, né? Bom, eu não ia enlouquecer porque eu não ia ter dinheiro para comprar nessas lojas aí, porque deve ser caro para Loja da Valentino. Voo diário para Lisboa. Loja da Valentino. Loja da Gucci. Você fica um andar inteiro, só loja. E aí você vai lá do primeiro ao segundo piso, tem as lojas populares. Não vou citar o nome aqui para o pessoal não se magoar. Mas lojas populares, né? Que tem aquela Balaião, coisa e tal. Magazines. E convive harmonicamente no mesmo shopping center. Shopping Rio Mar. E além disso, os voos diários para Lisboa, que o Marne falou, e há muito tempo tem consulado americano lá, né? É uma das poucas capitais brasileiras. Sim, era Rio, São Paulo, Brasília e Recife. Recife, na verdade, é a capital do Nordeste, né? Com certeza. Os cearenses ficam bravos, dizem que é Fortaleza, mas não, é Recife. Em termos de estrutura, de tamanho, é Recife. E com o porto de Suape lá, cresceu mais ainda, porque se injetou muito dinheiro lá. Falando em lojas populares, a Renner anunciou que vai expandir internacionalmente a sua atuação. A Renner, que tem fábrica aqui, né? Que é aqui do Rio Grande do Sul, está indo, parece, para o Uruguai. É isso, Jéssica? Isso mesmo. 4 lojas no Uruguai. E estão pensando em expandir ainda mais, né?
A Renner sempre foi uma marca forte e tradicional, né? Sim, só que a Renner não é gaúcha mais. Não, foi vendida. Foi vendida há muitos anos. Mas, falando em loja, eu vou contar um caso aqui, sem dar nomes, por uma questão ética, eu não posso avançar. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que perde a compra de um apartamento porque foi com seu nome para o SPC por 51 centavos? Não. Que sacanagem. Como assim? Aconteceu? É verdade? Está negativado. 51 centavos, uma pessoa foi para o SPC e perdeu o financiamento da Caixa Econômica Federal que estava comprando um E às apartamento. vezes nem sabe. Aí ela, tá no você não SPC. devia nem saber, né? Porque por 51 Sim, centavos vai lá e paga. Não, eu não vou entrar em detalhes, porque é por uma questão ética, mas, gente, olha o absurdo da falta de gestão. Não paga nem a cartinha. Quem é que pegou o documento assim, isso aqui, ó, essa pessoa deve 51 centavos. Para começar, ninguém deve 51 centavos. Isso aqui é um erro. O bom senso devia dizer o seguinte, olha, erramos aqui. Estorna. A pessoa foi pagar a fatura, quanto é que eu devo? Devo tanto, tá bom, me dá o slip aí, tá aqui. A pessoa pagou o slip, recebeu o slip, tal. A moça do caixa errou e esqueceu de computar 42 ou 43 centavos. Que E daí 6, 7 ficou na meses depois dívida. virou juro, correção, multa, blá, 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 e pim, SPC. Olha o absurdo que isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Coitada da Ai, pessoa. Aqui aconteceu Mas aqui dá em para Porto entrar com danos morais? Sim, isso aí E vai Mas ganhar, com pode? certeza. Qual é o valor mínimo para botar uma pessoa no SPC? Não existe Não valor tem, mínimo né? nem máximo, mas Não. em direito, Cris, existe o princípio da razoabilidade. Quando você negativa o crédito de uma pessoa, SPC Serasa, você está bloqueando essa pessoa de operações comerciais, operações mercantis, que podem muitas vezes ter valor muito mais significativo. Uma pessoa comprando um apartamento de 300, 400, 500 mil reais perde o negócio porque um erro de uma loja, um erro de um estabelecimento comercial, negativou ela por 51 centavos, que não era 50, era 43 e pouco. Aí teve multa de 10%, mais juro, uma correção, mas não sei o que. Pagou 51 centavos. 7 meses. Olha o absurdo. Bah. É um rolo. Que Aconteceu aqui em Porto Alegre. Falando em rolo, osul.com.br, olha aqui, Chicão Tofani, qual é a nota que tu dá para Débora Seco? Eu conheço ela, já vi ela uma vez. Acho ela uma mulher bonita, uma mulher alta, uma mulher transada, uma grande atriz, acho. Acho que o Roger perdeu. Olha ali ela. Saindo da operação dela. O Roger perdeu, mas Saindo da ela operação. revelou, olha ali, ó. Saindo da operação. Débora Seco faz confissão, traí todos os meus Mas ex-namorados. tudo bem, é melhor você trair para a Débora Seco, uma nota 9, que já tu é traído por todo mundo, traído por uma nota 4, hein? Já que a traição rola aí. Ela disse que o único que ela não traiu foi o atual marido dela. Mas você vai dizer pra ele. O próximo Mas vai e o dizer pra ele. Hugo, depois dessa? Depois dessa aí, ela traiu. Mas a base é o Fernando Henrique Cardoso, que foi traído pela amante. Aí é Não, e a trair pela amante é brincadeira. Me diz uma coisa, amante tem que ter, como é que de fidelidade? Fidelidade de amante. Ah, claro. Depois, se ela ganha mesada. Às vezes, Como é que é o patrocínio, né? às vezes a amante manda mais do que a esposa. É, que a... o problema da amante... Querer fidelidade das duas, que a da amante e da tem esposa. sempre uma não história dá. com o personal, com o dentista. Tem um pacote atrás da amante. E a amante discute a relação? Não, a amante está sempre na boa, porque por isso que o cara nunca briga com a amante, ela está sempre disponível, tudo ela pode, não Cheirosa. tem problema, cheirosa, arrumada. A mulher não, o meu irmão está desempregado, a mãe está doente, hoje eu não posso, estou na TPM. É um rolo a mulher é um rolo, a amante não, está sempre free. 98. Um beijão para Renata Vale, falando em mulher bonita, que é uma personal trainer. Tá bom, mas eu minha achei que ela amiga tá aí. falando em traição e tal. Eu prefiro ser traído. Ele fala em traição. Ele lembrou da Renata. Eu vou mandar um beijão pra ela, né? tá. Que ela é uma mulher bonita, estilo Débora Seco. Assim, sabe? 98% dos infartos. Entendi a relação. Os infartos são 1% cigarro, 1% vida sedentária e 98% a frase amor, precisamos conversar. Ou a... Por quê? Imagina o pavor. Eu vou desenhar pra ti, É, Chicão. vai. Eu vou desenhar a piada pra ti. Precisamos conversar. Discutir a Eu vou relação. desenhar a piada pra ti, tá? Porque Chicão? quando a mulher diz pra ti que a gente precisa conversar, é que tu É fez. encrenca, velho. Não, mas aí cai fora, descontou a Tá fora do promissória e quê? vai pra outra operação, melhora. A vida é uma Não reciclagem. sofre, não A vida é uma sofre. reciclagem. Eu Eterna. procuro me reciclar todo ano. Dia 29 de agosto, o modelo 2018, 2019, Chicão Tofani vai ser lançado no Quality Hotel.
no Marquês Gastronomia. As pessoas têm que se reciclar. Mick Jagger está se reciclando com 70 anos. É isso aí. Não, as pessoas querem ficar com a mesma mulher 20 anos. Eu gostaria de ficar. Mas não dá, se recicla. A Madonna também está sempre se reciclando. Eu acho o seguinte, eu não estou fazendo uma apoteose a separação. Eu acho o seguinte, eu quero namorar uma gata, me apaixonar e ficar com ela o resto da vida. Mas se der um acidente de percurso no caminho, eu não vou lamentar. Mas é que, infelizmente, por isso que hoje as relações, elas não duram. Porque as pessoas, elas pensam muito, não tá bom. Então eu não vou tentar mais, mas não vou insistir. Mas as pessoas são descartáveis, Jéssica. A culpa não é minha. Mas não devem ser. Nas relações. Não devem ser. Isso é um pensamento totalmente errado. Todas as relações que eu tive, eu entrei de cabeça na relação, deu errado, mas eu queria que não desse errado. Tá, tudo bem. Não, mas olha só. E aí deu errado, vou fazer o quê? Vou chorar? Mas ele é conservador, mantendo sempre a mesma mesmo mulher. Discurso e a mesma postura na relação. Não mudo, não traio, sou um cara legal. Não traio? Não, invisto na mulher, já fui traído, entende? Mas relação que não entrar de cabeça não dá certo mesmo. Mas olha só, isso aí é um papo pornográfico dele. O que a Cris ia falar? Olha só, né, Relações de cabeça. Ele fala um negócio, eu apenas vai me Eu não, né? Eu tô precisando que dê uma movimentada. Vai me brigar. Os dois. apenas Eu tô no papo cabeça agora. Relação legal é papo cabeça. É procurar o interior da mulher e ter o interior logo, uma máquina do aí lado. Aí tu me critica, né? Mas um jacaré não tem interior, né? A mulher de 60 anos... Jacaré não tem interior. Tu tá com uma Jéssica da vida, que é uma mulher bonita, elegante, chique, tu vai com ela para Parados da Serra e fica procurando o interior dela e o teu lá, legal. Necessariamente. Procurar o interior da Jéssica deve ser bem legal mesmo. Não deve ser ruim, né? Agora tu pegar uma mulher nada a ver, o interior é horrível, cheio de buracos. Jacaré. Agora para também, já foi demais. O que é uma A mulher beleza jacaré? exterior. A mulher jacaré é aquela que tem cabelo na axila, ela caminha assim, é baixinha, tem a perna que parece que caiu de um cowboy, num cavalo, tá tortinha, sabe? A mulher jacaré tem um narigão. Né? Pra ti. Essa é a mulher jacaré. Tem gente que se interessa. Pô, mas que horror isso aí. Eu cortei o quadro do inferno aqui. Não tem nada a ver. Deixam os cabelos Tem gosto crescerem, pra tem tudo. depilação a laser. Aliás, a Marina me perguntou se tu não vai lá fazer depilação a laser. Dói. Não dói, cara. Não, eu já fiz uma depilação, uma vez virado, eu gritava Mas tanto, a laser? Não, foi na mas que cola. mimimi. Não, isso daí é com cera, né? O cera é um horror. Doeu pra A caramba. laser Mas tu é é outra sil, coisa. tu não sente dor. Sil é ótimo. Sil é aquele comando Eu sei. que Catherine Bigelow apresentou no filme A Hora Mais Escura. Tu é imaculado. Pegou Imaculado. Osama Bin Laden. Pô, gostei dessa. Não, ele é bem maculado, esse é bem maculado. Mas você não botou uma corzinha para fazer pra usar uma cor? Não, querido, Natura, Ah, sem brancão, Photoshop, brancão, sem Photoshop. white. É tudo com sombras. Com sombra. E Exatamente. tu sabe que o problema do homem na fotografia é que a mulher não tem. Qualquer homem, até o cara mais boa pinta de corpo, quando ele faz assim, pinta uma prega. Prega. Uma prega. É uma prega no corpo. Assim, uma prega, que prega. Prega no corpo é um bordado. Não tem, tu não tem, Pregas ficam escondidas. não a tem mais princípio. nenhuma prega, Chicão. Tem prega. Tu tem? Tudo bem. O charme do programa é esse, mas isso fui eu que inventei esse charme. Eu posso largar em cima de mim, querido. Tu faz assim, ó. Tu vai ser fotografado. A menos que Fiquei tu tá preocupado fingindo. porque o Chicão disse... Mexe o teu corpo assim, ó. Faz uma troca de ângulo. Pinta uma prega aqui, querido. A minha foto de chapéu com nude Uma assim. gordurinha. Uma gordurinha, não uma prega. Aqui, o corpo aqui. Um pneuzinho. Não sei se é pneu, porque eu sou uma quebrada. Ai, não, tu não tem pneu. Daí quando surge esse pneu, tu só fiquei põe banana preocupado. durante uma semana. Prega é outra coisa, né? Eu também acho. O Mari tem prega, não tem prega. Isso aí fui eu que inventei, então pode dizer isso. Para, não. Nem ele entendeu o que você falou. Chorei. Não é, olha só. Já Que bagaço tá aqui, ele faz assim Não, com o tenta corpo, explicar, pinta tá? A uma gente prega entendeu aqui, é da normal. gordurinha, assim, o pneuzinho. Que é, Não, né? pneuzinho é uma coisa pra fora. Tá, mas tu tá... A prega, quando tu vai pra baixo, a prega se prega. Ela cria um Isso que eu tava vinco. preocupado. Ela cria um vinco. Que medo desse um vinco. É que nem isso aqui, ó. Isso aqui não é pneu, é uma prega. É uma aqui. prega, é uma prega. Temos pregas, então, em vários locais do corpo. Não, isso aí é uma greta. É uma quem? Greta. Uma Greta Garbo. É Greta, são gretas, né? É greta. Não, que barbaridade. Sabe um mercado que tá bombando?
o mercado do sêmen. É sério. É verdade. Vitorino de habilidade. Mas aí deixa eu falar. Espera aí. Senhoras e senhores, Gente, vamos Vitorino. seguir, porque eu acho que não tem programa amanhã. Eu acho que o doutor Otávio Cancelar a grade. Foi uma honra estar com vocês. Foi legal, quase 3 anos. Eu estou falando num assunto muito sério, que é a técnica Mas não era o de momento. reprodução assistida. Misturar prega com sêmen. Entrou de cabeça na relação, bateu na prega e pintou sempre. Meu Deus, eu gosto de negócio. Business lá. Business. Lógico. Acabou. Agora isso melhorou, né? Olha aqui, ó, falando em business, que o Chicão adora. Não, reprodução assistida, as pessoas estão cada vez procurando mais. Aliás, aumentou muito a importação de sêmen. E você sabe que a segurança é muito maior com a reprodução assistida e também a inseminação in vitro. A segurança é muito maior. Olha só, In vitro? 2.500% aumentou o número de 2011 a 2016 da importação de sêmen do Brasil, né? Então, assim, os brasileiros, principalmente casais homossexuais, as mulheres, Isso, né? alta produção de Enfim, as mulheres solteiras que não encontraram um parceiro, procuram. E aí eu fiquei... Não fiquei impressionada. Teve uma atriz brasileira. Olha, Chicão, olha, Chicão. Teve uma atriz brasileira agora. Não, teve uma atriz brasileira agora. Tá me faltando o nome dela. Uma atriz brasileira que foi ter filho agora em Miami e ela disse que foi uma produção independente. Ela comprou. Fez a inseminação in vitro, engravidou. 52% dos pedidos querem que a pessoa, o doador, tenha olhos azuis. No meu caso, olhos verdes, que é mais legal. Olhos verdes é bom, não é muito bom, tá em terceiro lugar, tá? O que é olho preto? É legal? Castanho, A Karina 24%. A Karina Bach, isso mesmo, a atriz Karina Bach. Vitorino, Ela fez uma inseminação artificial, comprou sêmen, fez inseminação artificial e foi ter o filho em Miami tá uma grávida linda. para dar à criança a cidadania americana. Vitorino, o telespectador Ela gastou, parece que $60 mil no procedimento todo. Não, que ele tá falando uma coisa Eu estou dando uma informação disso que ela O falou. telespectador quer saber qual é o nome popular do sêmen. O nome popular? Que isso? Ai, não. Não, Chicão, esse está Porque essa pergunta é muito gozadinha, mas não dá, faz assim. não dá. Assim, o que acontece? muito o quê? Ele chuta todas. Né? Chuta tudo. Não adianta. Não, é que Não, eu estou tentando dar informação, porque muito esse importante. negócio da Karina Bach provocou uma discussão muito grande. Provocou um baque. Existe uma coisa chamada... O papo foi desconstruído total. Vai, fala. Essa ideia é muito... que é a O bioética. telespectador que estava achando ótimo o programa. Bioética é um ramo do direito que começa aos poucos a estudar esse componente. Por exemplo, vem uma discussão, até que ponto a Karina Bach pode ter um filho sem que ele tenha pai ou saiba quem é o pai? Como é que fica preservado o direito do filho ao conhecimento? Isso e eu já mais, me perguntaram pra mim. e mais, a pessoa que faz a doação de sêmen, ela tem as queria doar. características descritas, tudo, ela assina um documento abrindo mão. Isso. Esse documento que ela assina é irretratável? E se a pessoa um dia quiser... Tem até um filme que brinca com isso, de um sujeito que descobre que tem 1.022 filhos, né? Meu Deus, coitado. Ele é um doador... Ganhou bastante dinheiro. Um filme, mas é uma novela, assim. é uma brincadeira, é uma Pode brincadeira. ser, Chico. Mas assim, Com sangue, a aí discussão, não, tipo, a não discussão sei o quê. já está indo parar nos tribunais, não apenas aqui no Brasil, mas lá fora. É um tema ainda muito polêmico. Muito polêmico, porque a reprodução humana, ela tem componentes, tem variáveis tão complexas, que, por exemplo, a lei diz que, o Código Civil, que a pessoa passa a ter direitos a partir da fecundação. Tá, mas olha só. Quando se dá? Quando começa o ser humano? Tá, presta atenção na operação. Na operação. Olha só. Quando começa o ser humano? Mas é polêmico. A ciência não diz. Mas é hipócrita. Quantas mulheres têm filhos, mãe solteira? Sim, mas é... Aí a mulher não pode decidir, meu corpo, minhas regras. Eu quero ter um filho, vou lá no banco de sêmen. Isso é parte Verdade? da discussão. É isso que eu estou dizendo. Mas é muito hipócrita essa discussão. É parte da discussão, porque é uma discussão que envolve também até que ponto o homem pode alugar o útero de uma...